Segunda e terça, indo para lá direto. Não sei se caiu a imunidade, o que foi, mas Deus está no controle de tudo, amém? Deus está no controle. Minha garganta que estava melhorando começou a ficar ruim de novo. Mas Deus é mais, amém, irmão? Deus é mais. E graças a Deus estamos aqui essa noite para ouvir a palavra. Vamos abrir, nós estamos falando sobre adoração. Vamos lá em Mateus capítulo 15, do verso 21 ao verso 28. Nós vamos falar de adoração atraente. Diga, adoração atraente. A gente já ouviu muitas vezes as pessoas dizerem assim: adoração tem que ser extravagante. Diga, extravagante. Aí esse tempo atrás saiu até livro, adoração extravagante, adoração, não é? Mas eu quero dizer para você que a nossa adoração precisa ser atraente a uma pessoa só, porque toda a nossa adoração é a Ele, é a essa pessoa, e essa pessoa se chama Jesus Cristo. E a nossa adoração precisa ser atraente, precisa atrair a atenção dEle, precisa atraí-lo a nós. E a adoração atraente nós vamos aprender hoje com essa mulher, a mulher cananeia. Acompanhe a leitura comigo da palavra. Saindo Jesus dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, presta atenção, ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Glória a Deus. Jesus abençoe a sua palavra maravilhosa e bendita e fale com você e comigo nessa noite, amém? Muito bem. Nós vamos falar de adoração atraente. Diga, atraente. Adoração atraente. Esta mulher, irmão, a palavra de Deus diz que ela era uma mulher cananeia. Mas esta mulher, ela procurou, a Bíblia não fala diretamente, mas quando lemos o texto, está subentendido aqui que essa mulher procurou ter conhecimento de Jesus. E essa mulher conhecia a respeito da Torá, daquilo que os judeus
é que conheciam e dominavam. Porque aqui ela chama, quando ela se dirige a Jesus, ela diz: Senhor, diga comigo, Senhor, filho de Davi. Como que uma mulher cananeia usa a expressão filho de Davi? Essa mulher procurou se informar a respeito de Cristo. E ela estava num momento de um problema muito sério. Diga, problema muito sério. Irmão, eu quero que você pense comigo, como a Élica estava aqui dizendo, o Espírito Santo falou muito comigo, ainda que a figueira não floresça, e a vide não deu o seu fruto. Momento em que as coisas não estão bem. Momento que as coisas não vão como eu gostaria ou como você gostaria. Essa mulher estava em aflição. A filha dela terrivelmente, não era endemoniada somente, já é ruim, mas estava terrivelmente endemoniada, ou seja, possivelmente uma legião sobre a vida daquela moça. E a mãe dela chega para Jesus e diz o seguinte: Senhor. E a Bíblia colocou Senhor com letra maiúscula. Diga, aquela mulher, ela já chega reconhecendo Jesus como Senhor. E ela procurou conhecer e saber sobre Jesus e já declarou filho de Davi. Ou seja, veio da raiz de Davi, é o cumprimento da promessa, é o Messias esperado, aleluia. Como Deus disse para Davi: não faltará rei sobre o seu trono. E hoje Jesus está assentado no trono, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele reina, ele veio da raiz de Davi e ele reina eternamente. E essa mulher reconhece isso aqui. E ela diz: tem compaixão de mim, minha filha está nesse estado, horrivelmente endemoniada. Agora eu quero que você observe 3 situações aqui. E muitas vezes você passa por isso e eu passo também. Olha só. Primeira situação. Diga assim: Jesus, porém, olha o verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Diga, não respondeu palavra. Já aconteceu com você que você clamou, mas parece que o céu está fechado? Você clamou, mas parece que o céu ficou em silêncio. Não houve resposta, não houve uma direção, não houve uma palavra. Essa mulher estava assim. A primeira coisa foi que eu tenho certeza que ela surpreendeu Jesus, sendo uma mulher cananeia, a dizer o seguinte: Senhor, filho de Davi. Só que por outro lado, ela não recebe uma palavra de Jesus, nada. Diga, silêncio, silêncio. Irmão, nós precisamos entender o que é silêncio quando estamos na presença de Deus. O silêncio de Deus, o silêncio de Jesus, não significa a resposta negativa, não significa que Ele não ouviu, não significa que Ele não está trabalhando, não significa que algo não vai mudar. Porque muitas vezes nós estamos debaixo de um silêncio
e nós desanimamos, e nós voltamos para trás. Essa mulher não desanimou, essa mulher não desistiu, essa mulher não voltou para trás, essa mulher não murmurou, essa mulher simplesmente continuou. Diga comigo, continuou. Irmão, uma adoração atraente é um coração que está nele, e não importa se o silêncio se estabeleceu, ele continua, porque ele sabe que o seu Redentor vive, e que um dia ele vai se levantar, um dia a voz dele vai soar, Deus vai falar, Deus vai se manifestar. Amém? Os irmãos conseguem entender? Então, essa mulher teve essa situação. A primeira barreira que ela enfrentou foi a do silêncio. Foi a primeira barreira. Segunda barreira que essa mulher enfrenta, olha aí, no verso 23. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora. Diga, primeira barreira, silêncio. Diga, segunda barreira, a oposição dos homens, a incompreensão dos homens. Os homens muitas vezes são falhos, e quando eu falo homens, estou falando de mim, estou falando de você, estou falando de nós. Muitas vezes não conseguimos discernir, não conseguimos entender a luta do outro irmão. Deveríamos, mas muitas vezes não conseguimos, ou a visão que temos muitas vezes não é tão limpa como deveria ser. E aqui pior, os discípulos que já viram Jesus ajudar tanta gente, começaram a dizer para aquela mulher, quando viram que havia um silêncio de Jesus. Por isso que eu digo, o silêncio dele não é negativa. O silêncio de Jesus não significa negativa dele. Uma coisa é sim, uma coisa é não, e outra é silêncio. Mas os discípulos chegam aqui e dizem para Jesus: mande essa mulher embora, mande ela embora, está gritando atrás de nós, está incomodando. Irmão, olha para mim. A adoração atraente, a fé que atrai a mão de Deus, o poder de Deus, a glória de Deus, muitas vezes ela incomoda as pessoas. Na maioria das vezes incomoda homens que muitas vezes estão longe da graça, não compreendem o amor de Deus. Aqui era discípulo, hein? Estavam aprendendo, andando com Jesus. Mas olha, eu tenho uma coisa para te dizer. Não desista de adorar quando os homens falam de você, quando os homens apontam para você, quando os homens julgam você, quando os homens riem de você, quando os homens desprezam você, quando os homens fazem pouco caso de você. Não importa, nada disso importa. O que importa é que Ele continua ali e está te ouvindo, ouvindo o clamor do teu coração, ouvindo a sua adoração. Então a primeira coisa, silêncio.
ela enfrentou e venceu. Segunda coisa, a indiferença dos homens que deveriam ajudá-la. Os homens, os discípulos que deveriam chegar para Jesus e dizer: mestre, ajuda essa mulher, a situação dela é difícil. Não, pelo contrário, mande-a embora, mande-a embora. Ela enfrentou uma terceira barreira. Verso 24. Mas Jesus respondeu. Ele respondeu para quem aqui? Foi para a mulher? Não, quem que estava falando? Verso 23, quem que estava falando com Jesus? Os discípulos. Mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Às vezes eu leio, eu acho que Jesus está respondendo para a mulher. Não, ele respondeu para os discípulos. O que Jesus disse para os discípulos? Não fui enviado senão as ovelhas da casa de Israel. Aquela mulher, irmão, podia, na hora que ouviu essa palavra, ela podia ter virado as costas e ido embora. Porque sequer o Senhor reportou a palavra a ela. Mas o Senhor falou a respeito dos demais, que não eram o povo escolhido. E ele foi direto aos discípulos: eu vim para os da casa de Israel. Eu vim senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mulher cananeia, né, nós estamos falando aqui, mulher Canaã. Às vezes, não está direto escrito aqui, mas às vezes essa mulher podia ter uma ligação ao povo de Deus que os discípulos nem conheciam. Mas Jesus diz: eu vim para os perdidos da casa de Israel. Mas aquela mulher tem uma atitude. Mas antes da atitude, diga assim: quando não há um propósito claro de Deus de fazer algo. Irmão, fica claro que Jesus não tinha um propósito de fazer algo na vida daquela mulher, se formos analisar a letra fria como está aqui escrito. Você entende o que eu estou falando? Aí o que foi que aconteceu? Ela enfrentou o silêncio, ela enfrentou os homens que desprezaram, não conseguiram compreender, entender a necessidade dela, estavam mandando ela embora, os discípulos. Ela enfrentou uma situação de compreender de que mesmo não sendo povo, ela podia também ter acesso a essa graça maravilhosa. Que a graça de Jesus, aquilo que estava sobre Jesus, não só pode salvar o povo dele, como também hoje nos salvou, porque nós fomos enxertados na videira, amém? Nós não éramos povo, mas agora somos povo de Deus, amém? Vamos lá. Então, olha o verso 25. Ela, porém, diga, ela, porém, veio e o adorou. Eu quero que você repita isso comigo. Ela, porém,
detrimento de tudo, ela veio e o adorou. Diga, veio e o adorou. Irmão, a adoração que atrai o Senhor é aquela que no momento em que tudo parece que é contrário, que tudo está divergindo ou não está me estimulando, nem me levando a adorá-lo, a agradecê-lo e etc. É nesse momento quando eu venho e me prostro e adoro. Isso é uma adoração que toca o coração do Senhor como poucas coisas tocam. Você consegue entender? Essa mulher veio e o adorou. Você veio hoje? Claro, você está aqui, eu estou te vendo. Não é clone não, né? Eu não sei o que você está passando daquela porta para fora, a não ser que o Espírito mostre para mim. De alguns aqui eu até conheço um pouco da vida, sei às vezes das lutas, das batalhas, mas eu queria dizer para você, mais do que eu, Ele te conhece. E Ele sabe que muitas vezes entramos por aquela porta, irmão, pela fé. Entramos muitas vezes em guerra contra o nosso eu, porque o eu queria estar em outro lugar, mas ela veio, isso é adoração atraente, ela veio, não importa a circunstância, não importa o silêncio, não importa que os homens não estavam colaborando, não importa que aquilo que ela ouviu não trouxe alento a ela, até aquele momento, e ainda vai piorar um pouco, mas ela veio, e ela adorou. Só depois que ela veio e adorou, que Jesus voltou a palavra para ela. Você entende isso, irmão? Quando ela vem e adora, Jesus se volta para ela. Antes ele falou para os discípulos, agora fala para ela. Olha só, acompanha comigo. Senhor, ajuda-me, final do 25. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos... Quem acha que melhorou? Quem acha que melhorou? Cachorrinho faz parte da família? Copo meio cheio ou meio vazio? Irmão, olha para mim. Você que é filho de Deus e filha de Deus, viva pela fé. O justo viverá pela fé. Tudo é possível ao que crê. Aquela mulher pegou uma frase que poderia potencialmente abalá-la, entristecê-la, fazê-la voltar, desanimar, mas ela preferiu olhar o copo meio cheio. Como é que você olha para os problemas da sua vida? Copo meio vazio ou meio cheio? A fé nos leva a ver o copo sempre meio cheio, porque Deus está fazendo, mas muito mais Ele vai fazer. Essa mulher olhou para a frase de Jesus e ela surpreende Jesus, ela traz Jesus e o milagre para a vida da sua filha. Sabe como? Senhor,
Os cachorrinhos também são da família. Não está escrito aí. Mas cachorro não é da família? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Aquela mulher, irmão, com essa resposta, ela diz: olha, Senhor, eu sei que eu não sou digna. Presta atenção. Aquela mulher é como se estivesse dizendo: Senhor, eu sei que eu não sou digna de sentar na mesa com o Senhor, nem sequer de ser chamada tua filha. Mas lembra de outra passagem? Lembra do filho pródigo? Mas trata-me como um dos teus trabalhadores. Deixa eu comer da migalha que cai da mesa, porque essa mesa é tão maravilhosa. O Senhor é tão tremendo. O Senhor é um Deus tão maravilhoso, que o que sobrar já me basta. Já me basta. É claro que Deus não tem sobra para você. Por isso que lá na parábola do bom samaritano, Jesus diz assim, para aquele filho que adorou de maneira atraente, porque ele se arrependeu, porque ele se humilhou como essa mulher, e ela pela fé viu o copo meio cheio. Jesus, olha só. Então Jesus exclamou. Está escrito disse na sua Bíblia ou está escrito exclamou? O que está escrito na sua Bíblia? Hã? O quê? Fala, me ajuda aí, irmão. Dizer é a mesma coisa de exclamar? Claro que não. Senão não era exclamar, era dizer. Ou ele disse. Jesus, irmão, naquele momento não disse só para a mulher. Ele exclamou para que os discípulos ouvissem, para que todos que estavam ali perto ouvissem. E o que ele disse? Mulher, que grande fé você tem! Mulher, que adoração que atraiu o meu coração ao teu. Essa adoração é tão atraente, que seja feito conforme a tua fé. E naquele mesmo momento, a filha dela foi curada. Você consegue entender o que aconteceu aqui? O que é uma adoração atraente? É uma adoração que mesmo quando tudo parece contrário, quando há silêncio, quando os homens se levantam, não compreendem, quando até mesmo aquilo que eu li, não é? Já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Às vezes eu vou buscar, se a gente vai buscar uma palavra de Deus lá, a gente, de repente você abre, fala, meu Deus do céu, Jesus, verdade mesmo, tudo isso. Essa mulher recebeu uma palavra, mas pela fé ela olhou o copo meio cheio em vez de meio vazio. E ela disse, os cachorrinhos fazem parte da casa, eu não sou digna de sentar na mesa, mas o cachorrinho come da migalha, e ele vive, e ele está alegre, e ele está abençoado, amém? Então, irmão, que você entenda, ninguém aqui é cachorrinho. Entenda o que Deus está falando aqui, o que Jesus está falando. Jesus provou a fé dessa mulher, mas porque ela adorou de uma maneira diferente, levou Jesus a mudar até o propósito.
de um propósito de não fazer nada naquele momento na vida dela, se tornou o momento do milagre na vida dela. Você consegue entender isso? A sua adoração pode atrair a Jesus para a sua causa, para a sua situação, e muitas vezes até adiantar o milagre de Deus na sua vida. Deus sempre faz no tempo certo. Mas aqui, a nítida impressão que eu tenho é que a adoração dessa mulher foi tão tremenda que adiantou o processo. Jesus falou, mulher, ele exclamou, mulher, mulher. Hoje ele está falando, irmão, irmã, filho, filha. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feito como tu queres. Seja feito como tu dizes. Amém. Nós precisamos aprender a viver como verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e verdade. E adorá-lo em espírito e em verdade é saber quem Ele é. Essa mulher sabia. É saber quem ela era. Ela também se colocou na situação, amém? Se humilhou, falou, eu não sou digna, mas não tem problema. O importante é que o Senhor permita que aquilo que o Senhor veio entregar aqui, eu possa partilhar pelo menos um pedacinho. É suficiente. Essa mulher teve 3 coisas que em adoração atraente não pode faltar. Primeira coisa, reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus. Segunda coisa dessa adoração, perseverança. Essa mulher teve várias situações, mas não desistiu de adorá-lo. Terceira coisa, essa mulher reconheceu a sua miséria, mas agiu com fé, crendo no amor que Deus tem por todos nós, por você e por mim. Ele te ama e Ele quer te abençoar. Você crê nisso? Amém? Então a adoração atraente passa por tudo isso. Quantos estão comigo aqui? Quantos aprenderam aqui o que é adoração atraente aqui? Adore a Jesus assim. Adore a Jesus assim. Pastor, mas eu vou sair por aquela porta e eu não sei se o meu problema vai estar resolvido. Mas você não tem que olhar para o problema. Você tem que olhar para Ele. O importante é que você vai sair por aquela porta e Ele sai com você. E Ele vai com você. E Ele está agindo na sua vida e na sua causa. Continue adorando a Ele. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar todo mundo de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Enquanto o pessoal vai chegando aqui do louvor, eu quero orar por você. Mas hoje, irmão, eu quero fazer diferente. Eu vou pedir para você, vamos fazer assim? Eu sei que às vezes você está aí com a esposa, está aí com o marido, está aí com o namorado, né? Está aí com o irmão perto. Mas eu queria que você agora levantasse suas mãos, desligasse um pouquinho, só um pouquinho,
porque é você e Deus. Quantos adoradores aqui querem atrair a presença do Senhor para você, para a sua situação? Então agora eu quero convidar você a adorá-lo como fez aquela mulher. Ele veio, ela veio e adorou. Ela veio e adorou. Então faça isso agora. Faça isso agora. Levante suas mãos. É você e Deus. Levante suas mãos e adore. Levante suas mãos e bendiga o nome dEle. Levante suas mãos e diga: Senhor, eu creio, Senhor, eu não vou desistir, Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei, meu Deus, que nessa noite, só uma palavra tua, um toque seu, meu Deus, uma pequena porção, pode mudar a história da minha vida, pode estabelecer um milagre que tanto eu preciso. Então agora ouça, irmão, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Levante a sua mão, as duas mãos, e adore a Jesus, enquanto o louvor vai cantando, porque depois eu quero orar por você, mas eu quero que você o adore, é você e Ele agora. Adore cantando, adore orando, adore através de cânticos novos, adore através de glória, aleluia, adore do jeito que Ele ama ver você adorando, irmão. Ele espera ver você adorando. Ele nos escolheu para sermos adoradores dele. Então adore a Jesus, adore. Eu não consigo Seu nome é Emmanuel.
controle de tudo. Simplesmente venha e o adore. Venha e o adore. O adore, irmão. O adore por aquilo que Ele é. O adore porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Deus Conselheiro, o Pai da eternidade. Aleluia, o adore, porque Ele é
vida preciosa, Senhor, que pediu oração. Pessoas